Olá pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou a Sabrina, professora do curso de assistente administrativo aqui do Centro da Juventude Restinga. Hoje para mais um vídeo com vocês e trazendo o tema sobre ética profissional, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o que é isso, porque que muitas das empresas, né, buscam pessoas que tenham ética, né? Normalmente quando a gente vai ver alguma vaga de emprego, né, é algo que um pré-requisito que se pede muito, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que é ética profissional, né? Qual é que é a importância dela, por que as empresas então pedem, né, para que os funcionários tenham ética. Enfim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Como de costume, eu vou colocar aqui, então, os slides e aí a gente vai conversando sobre, ok? Então, vamos lá. Vamos começar, então, falando um pouco, né, conhecer um pouco o que é ética, né? Então, assim, a palavra ética ela é derivada do termo grego ethos, cuja tradução literal significa morada, lugar onde se sente acolhido e abrigado. Porém, tá, tem um segundo sentido aplicado a essa palavra, que é o de costume, modo, estilo habitual de ser. Então, é isso que a gente vai falar hoje sobre, tá? Sobre essa questão do modo, do costume, ok? Então, assim, o que a gente tem que entender por ética? Então, ética, a gente tem que entender como um conjunto de princípios básicos que visam disciplinar e regular os costumes, a moral e a conduta das pessoas, tá? Por exemplo, a vida em sociedade, ela prega que a gente tenha respeito com o bem-estar do outro, né? E isso requer que a gente tenha alguns comportamentos, né, que estão, assim, associados a essa questão da conduta ética, tá? De cada pessoa. Ou seja, a ética é um conjunto de normas que vai nortear o modo de agir, de se portar, de viver do homem da sociedade, tá? A ética, ela serve para que exista um equilíbrio, tá? Um bom funcionamento social que possibilita que, assim, ninguém saia prejudicado. Por exemplo, eu vou dar uma atitude aqui ética, tá? O Joãozinho foi no banco, tá? Receber, e aí para ele receber tinha uma fila, tá? Aí o Joãozinho viu que a fila tava grande, aí o que ele fez? Ele percebeu que tinha um amigo lá na frente na fila, foi lá cumprimentar esse amigo e ali ele ficou. O que aconteceu? Furou fila, né? Então, assim, vamos pensar que isso não é uma atitude muito ética. Por quê? Porque tem outras pessoas na frente do João que talvez foram para a fila, chegaram na fila mais cedo por uma questão de que tivesse outras coisas para fazer. Por exemplo, precisava trabalhar, então a pessoa chegou mais cedo na fila por causa disso, para não se atrasar. Enfim, então são esses comportamentos, essas atitudes assim que norteiam, então, tá? Para que a gente não respeite os outros. Então, isso quer dizer ética, tá? O respeito, a cooperação, as atitudes que visam ajudar os outros, tá? Até coloquei aqui o que pode ser um exemplo de antiético, né? Furar fila, como eu expliquei, tá? E o que é ética profissional? Então, transportando tal conceito de ética para o mundo do trabalho, temos a ética profissional como conjunto de princípios morais a seguir no exercício de uma profissão. Então, assim, a ética profissional, ela é um conjunto de atitudes e valores, tá? De normas que vão ser aplicados no ambiente de trabalho. Então, quer dizer, assim, é algo que é fundamental, para o funcionamento das atividades e as relações entre os funcionários, tá? Porque se não existir a ética profissional, então essas relações de trabalho não vão ser muito boas, tá? A gente vai falar um pouquinho mais ao decorrer do vídeo, tá? Por exemplo, então,
exemplos de atitudes éticas no trabalho, tá? Então, alguns eventos corriqueiros podem levar à reflexão de como lidamos com a ética profissional em nosso dia a dia no trabalho. O famoso jeitinho brasileiro enraizado na nossa cultura faz com que muitas vezes improvisemos soluções antiéticas para situações difíceis ou proibidas, tá? Então, assim, vou dar um exemplo de uma atitude antiética no trabalho. Por exemplo, surgiu uma oportunidade de eu viajar, tá? No fim de semana, mas para eu aproveitar esses dias, né, fora, eu vou precisar viajar sexta-feira. Então, o que que acontece? O profissional ético, ele se sente responsável pelo desenvolvimento do seu trabalho. Então, o que que ele vai fazer? Ele vá, normalmente, né, ele vai pedir então pro superior, pro chefe, dizer: olha, eu tenho uma viagem marcada e só que eu vou precisar ir sexta-feira, né? Então, como eu vou ter que faltar ao trabalho, quem sabe eu não consiga fazer esse dia que eu faltei, eu posso fazer uma hora extra, eu posso fazer um trabalho home office, enfim, tá? Vai encontrar uma solução, uma alternativa honesta, tá? Para não ter, para poder faltar esse dia, tá? Já se existisse uma atitude antiética, talvez a pessoa falaria assim, que eu preciso ir ao médico, que precisa faltar por algum outro motivo, tá? Mas não que seria para lazer. Então, são essas atitudes que no dia a dia do trabalho, tá? Que elas são relevantes porque as atitudes éticas, claro, são relevantes porque elas constroem o respeito, né, nas relações de trabalho, tá? Quais são as vantagens da ética aplicada ao ambiente de trabalho? Então, assim, tudo que eu estava falando antes, né, em relação a essa questão da ética no trabalho, a gente vai falar agora, que são as vantagens de ter ética, né, da ética aplicada no ambiente de trabalho. Então, assim, a criação de um ambiente de trabalho harmonioso, tá? Respeitável e agradável, porque quando existe educação, existe respeito entre os funcionários, né? Existe também uma confiança entre todos, né? Então, assim, e essas atitudes, a atitude de ética, ela vai desencadear outras vantagens também. Por exemplo, cooperação, né? Que é uma atitude que visa ajudar os colegas de trabalho, respeito às regras e às normas da empresa, né? Então, vejam que uma atitude desencadeia várias outras, né? E a ética também possui alguns elementos a serem considerados, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um e para que a gente pense bastante, principalmente se a gente já estiver trabalhando, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre sigilo. Então, assim, tem algumas empresas que elas trabalham com informações extremamente sigilosas, tá? Então, geralmente, essas condições, elas são expostas para o profissional dentro do contrato de trabalho. Então, por isso, manter o sigilo, além de ser importante para preservar o emprego, né? A gente no sentido de respeitar essa condição, de manter sigilo, tá? Então, se a empresa me pediu o sigilo sobre uma informação, eu não vou poder sair espalhando por aí, tá? Por quê? Porque isso é antiético, tá? Então, essa capacidade de guardar informação importante, tá? Mantendo a discrição diante de alguns assuntos que não me dizem respeito, porque a situação que foi compartilhada comigo não me diz respeito. Eu fiquei sabendo por ser funcionário da empresa, mas se me pedir o sigilo, eu não posso sair por aí falando sobre tais informações, tá? Confidencialidade é a capacidade de identificar informações sigilosas, tá? E mantê-las em segredo para o bem do trabalho e da organização, tá? Honestidade
É a capacidade de você mostrar sinceridade, confiança e responsabilidade. Por exemplo, não tomar posse de objetos que pertencem a colegas ou empresa, ou da empresa, tá? Não se ausentar no horário de trabalho, também são exemplos de honestidade, tá? Comprometimento, responsabilidade e comprometimento é o mínimo que se espera de um profissional, tá? Então, se você faz o seu trabalho parecer uma obrigação, então você precisa reavaliar os seus propósitos, né? Porque tem alguma coisa errada. Tem um profissional que tem ética, tem engajamento com a instituição que está trabalhando, ela cumpre a sua função com consciência, né? E enfim, é isso, comprometimento, tá? Humildade. Respeitar os colegas, ser cordial, não fazer julgamentos, isso contribui para um ambiente, para um bom convívio, né? E um ambiente de trabalho saudável. Mais alguns aqui. Saiba fazer e receber críticas. Embora as críticas nos ajudem a crescer, às vezes não é todo mundo que gosta, né, de receber crítica, e nem sempre as pessoas, quando recebem crítica, elas interpretam de forma construtiva, tá? Então, por isso que é interessante, se você for fazer alguma crítica, tá, refletir da melhor forma como que você vai falar, vai dizer para uma outra pessoa, vai passar essa crítica para outra pessoa, tá? E quando você receber também, não levar para o lado pessoal. Eu sei que é difícil porque ninguém gosta de receber crítica, né? Mesmo sendo construtiva, mas é uma reflexão que a gente tem que fazer e tentar, né, não levar para o lado pessoal. Pensar que isso é algo que é interessante, que vai ser bom para o nosso desenvolvimento dentro da instituição, tá? Respeitar a privacidade. Nunca mexi com material de trabalho dos colegas, mexer em gaveta, tá? Só se por acaso se for solicitado para você, por exemplo, fulano, pega ali para mim, na minha gaveta, aquele documento, ok. Se for solicitado, tudo bem, mas se não for solicitado, não é legal a gente ficar mexendo em gaveta dos colegas, no material dos colegas, sabe? Não é legal, porque eu acho que da mesma forma que a gente não gosta que faça com a gente não faz com os outros, né? Então ninguém gosta também que outras pessoas cheguem e fiquem mexendo nas suas coisas sem sem permissão. Então é interessante a gente fazer essa reflexão, pensar, não mexe, se eu não gosto que mexa nas minhas coisas, também não vou mexer nas coisas dos outros, né? E aí, assim, ó, tá, aqui eu já passei, e aí, desculpa, vamos lá. E aí também tem alguns princípios, tá? Que eu gostaria de conversar com vocês, que é a questão assim, ó. Ser educado, ser cortês com todos os funcionários da empresa, tá? Discrição no exercício da sua profissão também, como eu falei, além de ser respeitoso com os colegas da empresa, também com os superiores, colegas da empresa, né? Seguir as normas administrativas, né? Outra coisa que eu acho bem interessante, que é bem dentro disso que a gente está falando de ética profissional, não utilizar tráfico de influência para conseguir benevolência do chefe. Eu não sei se eu coloquei algum outro, acho que eu já passei aqui, deixa eu ver. Eu acho que eu já passei aqui, eu não falei, né? Isso aqui, ó. Não utilizar tráfico de influência, tá? O que seria isso, tráfico de influência? Quando você sabe de uma informação e usa essa informação para conseguir alguma coisa de um colega ou de um chefe do teu chefe, tá? Então, assim, você se aproveitar da sua posição privilegiada dentro da instituição, tá? E, por exemplo, assim, eu tenho um prestígio muito grande, assim, com o meu superior, tá? Então, eu vou
aproveitar dessa posição, né, desse meu prestígio, assim, que eu tenho uma relação mais próxima, assim, ao meu superior, né, e aí eu vou utilizar, então, disso para eu conseguir benefícios para mim ou para outras pessoas, tá? Então, essa questão de utilizar tráfico de influência não é legal, tá, gente? E sempre assim, não se opor a colaborar com o trabalho, né, que te seja solicitado, né? E estimular, não estimular discórdia no ambiente de trabalho. Também isso não é uma atitude muito ética, tá? Então, é isso assim que eu gostaria de falar com vocês sobre ética, porque eu vejo que tem todas as vezes que a gente vai procurar um emprego, até pessoal assistente administrativo, né? Que eu já passei nas minhas aulas, e às vezes tem como requisitos ali que a pessoa tenha ética. Então, por isso que eu queria falar um pouquinho mais, até pra gente saber o que é ética, o que é ética profissional, né? Qual que é a importância da ética dentro das instituições, das empresas, por que se pede tanto ética quando se vai fazer entrevista de emprego, enfim. Então, quem está aí buscando um emprego ou para quem já está na área, né, já está trabalhando, enfim, fica essa dica então, tá? Pessoal, é isso então. Espero que vocês tenham gostado, tá, desse videozinho. Espero que tenha esclarecido vocês bastante, até para quem está buscando emprego, né? Na verdade, esse vídeo foi mais assim, falando da questão da função do assistente administrativo, mas para quem está nessa questão de busca de emprego também, eu acho que é bem relevante dar uma olhada, né? E por hoje é isso então, tá? A gente se vê no próximo vídeo, um grande beijo e até mais. Tchau, tchau!